Muito bem, meus queridos e amados, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com o pastor Paulo Sérgio da Silva, ele é o vice-diretor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Instituto este que tem os cursos aí à sua inteira disposição, como cursos para a formação de obreiros. E esse curso ele envolve 5 importantes disciplinas, que é o ministério do diácono, o ministério do presbítero, ministério do evangelista, ministério do pastor, língua portuguesa. Também temos o curso de missões, missões à luz do Antigo Testamento, Novo Testamento, quem são os pais das missões modernas, as missões moravianas e o marco que ela deixou aí na história do cristianismo, e o maior desafio missionário, que é ainda a janela 1040. Temos o curso de capelania cristã, capelania hospitalar, escolar, prisional, ambiental, bem como o curso básico, médio e bacharelado em teologia. E pastor Paulo Sérgio, ele tem nos auxiliado nesse trabalho de aulas de teologia, viajando o Brasil, viajando o mundo, levando o conhecimento da palavra de Deus. E é bom tê-lo conosco, pastor Paulo. Deus abençoe sua vida. Atualmente você está morando aonde? Quero saudar a todos nesta tarde com a doce e adorosa paz do Senhor Jesus. Atualmente estou morando ali no norte do Paraná, na cidade de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, uma cidade boa, Cornélio Procópio. Realmente, uma cidade muito boa, ali próxima a Londrina. Temos ali feito o melhor que podemos para que o Evangelho continue crescendo. O pastor esteve viajando esses dias, esteve por onde? Eu estive em Minas Gerais, estive na capital de São Paulo, estive em Itapecerica e assim por em diante. Em Bugaçu. Levando a palavra de Deus, levando o Isso. conhecimento de Deus. Fale um pouco do seu trabalho, pastor Paulo. Você também tem um trabalho com o grupo de evangelismo Unidos por Cristo, da qual você é o presidente. Isso, se posiciona mais para cá, para você poder ver a sua cara. Correto. Nós temos um trabalho desde 1990, um trabalho chamado Grupo de Evangelismo Unidos por Cristo, um trabalho interdenominacional que presta auxílio às igrejas. Nós fazemos ministração de formação de obreiro, liderança cristã, família cristã, fazemos formações de trabalhos de capelania, teologia, preparação de obreiros. Acompanho fazendo também um trabalho de discipulado para novos convertidos que queiram aprender a palavra de Deus de uma forma simples e pura. E está dando para conciliar a presidência do grupo de evangelismo Unidos por Cristo com a vice-presidência, vice-diretor do Instituto Bíblico? Sim, porque o grupo de evangelismo por Cristo, ele presta auxílio às igrejas. E a mesma coisa, o Instituto Vida também presta auxílio aos membros aprendendo teologia. É só fazer uma junção. E assim nós vamos caminhando, né? E assim vamos caminhando, vamos realizando a obra. Como, por exemplo, estivemos agora em Extrema, ministrando um curso de 3 dias de liderança cristã para obreiros leigos. 3 dias, liderança cristã. Isto. Isso é muito importante, porque eu vejo que a igreja hoje ela tem que preparar seus obreiros para o campo de trabalho, e muitos não estão fazendo isso. Tivemos no ano passado um curso, embora com a pandemia, sobre família cristã, aonde muitos participaram e até o pastor local estava com problema com a sua digníssima esposa. Naquele dia ele abriu o jogo e mostrou uma realidade da necessidade de esclarecimento para casais, porque muitas vezes nós atendemos tantas pessoas e não paramos para ouvir. Pastor Paulo, além de ser presidente do grupo de evangelismo Unidos por Cristo, vice-diretor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, também é professor pelo CETADB. Sim, nós temos também a administração do CETADB e o IBADEP. Nós temos também essas 2 instituições que nos convidaram para representá-los também fora do Paraná, no Brasil, e assim nós temos feito. E não é fácil não, porque são muitas disciplinas dentro da mente da gente para poder estar estudando e preparando o plano de aula para poder aplicar às pessoas. Desde quando você leciona? Desde 2000. Desde 2000 que está lecionando.
Mas o grupo existe desde... 990. É bem antigo o grupo. O grupo de evangelismo é um trabalho que nós fizemos para apoiar as igrejas. Com o crescimento do conhecimento, dos regimentos, das redes sociais, nós vimos a necessidade também de preparar os obreiros teologicamente, e também, quando o CETAD viu o nosso trabalho, o IBADEP nos convidou para que nós pudéssemos representá-los, abrindo alguns núcleos, que nós temos núcleo em São Paulo, temos núcleo em Minas Gerais, entendeu? E lá em Minas, por exemplo, Pouso Alegre, nós somos o único núcleo do CETADEB que fez as quatro teses, básico, médio e bacharel, ou o chamado avançado de teologia pelo CETADEB. Então trabalhou as disciplinas relacionadas às grades, né, do básico, do médio e bacharelado em teologia. Isso. E o trabalho continua. E vocês, irmãos, que estão assistindo esta apresentação, este vídeo de apresentação, vocês também poderão fazer seus cursos conosco. Vocês poderão optar por um dos nossos cursos e abraçar esse projeto e vir estar conosco, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e crescendo no conhecimento e na graça. Pode visitar o nosso site, que é o www.ibtv2.webnode.com, entrar em contato com o código de área 13996206938 com relação ao Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Desejando entrar em contato com o pastor Paulo Sérgio da Silva, o número é 35, código de área de Minas Gerais, 999 39 6606. Vocês entrem em contato aí, caso deseje realizar um trabalho direcionado na tua igreja, na área de evangelização, ainda mais nesse período de pandemia, porque estamos vendo as igrejas se definhando por causa dessa pandemia, querendo um trabalho de evangelismo nas igrejas, ou um seminário para família. É muito importante o seminário para família, encontro de casais. Pastor Paulo, ele trabalha nessa área também. Namoro, noivado, casamento, sexo. É que não vai ensinar ninguém a fazer sexo, né? Mas está dentro da área do que é exposto dentro da área de namoro, noivado e casamento, né? Principalmente na área da família cristã. Nós temos contemplado muita dificuldade nesta área a respeito de vida sexológica pessoal de casais, onde muitos têm tido muita intriga concernente a algumas ideias, opiniões de líderes, e tem causado um certo transtorno interno na vida sexual ou conjugal do casal. Isso é muito complicado, não mais nos dias de hoje, né? Então é importante ter esses cursos aí. Vocês podem ter em contato com o pastor Paulo, código de área 35, telefone número 999 39 6606. Não tem como errar, viu? Só lembrar o número da besta lá, você vai... Tira o zero, aumenta o zero. É igual, por exemplo, estivemos agora em Extremas, pelo Instituto Vida, ministrando esse curso de liderança cristã, através do Instituto Vida, onde o conceito foi muito bom, o certificado entregue, todos que receberam o certificado ficaram felizes, sabendo que estava tendo um curso de um instituto sério, um instituto que ensina a palavra, a teologia verdadeira, não a teologia liberal, uma teologia pura, uma teologia simples, porém profunda. Estamos num grupo aí do pastor Aldemário Alves Brandão. O grupo é chamado Teologia Prática. Esse grupo Teologia Prática, as pessoas lá, eles têm muita dúvida concernente aos temas propostos. Você tem acompanhado ali os temas que o pastor Aldemário Brandão tem colocado no grupo, e alguns outros têm colocado alguns temas também um tanto conflitante, e eu pelo menos tenho visto alguns temas, tenho procurado responder à altura teologicamente alguns temas. O que você tem achado daquele grupo? Olha, o grupo é excelente, as pessoas realmente estão aprendendo, até muitos deles são doutores, são bacharéis, são professores, são mestres, porém eles têm tido dúvidas em como ministrar determinados cursos ou determinadas matérias para que não venha conflitar o sistema da igreja. Porque infelizmente a teologia, ela se prende a um sistema de igreja. Tive muito problema quando eu ministrava teologia nas igrejas,
ao qual os líderes, os pastores, o presidente, não queriam que aqueles assuntos fossem ministrados para não constranger o sistema interno da igreja. Sendo que teologia não é para constranger, teologia é para dar abertura de conhecimento da Bíblia. Teologia é isso, irmãos. Teologia te abre o leque de entendimento à luz da palavra de Deus, até porque teologia é discurso acerca de Deus. Isso. Deus, logia, estudo, tratado, você vai se aprofundar. Nós respondemos ainda uma pergunta ainda há pouco, se realmente existe anjo da guarda. Isso é um conceito judaico e um conceito romanista. Não é um conceito bíblico, porque ninguém nasce com um anjo especial que o acompanha a tiracolo por 24 horas. E alguns fazem uma confusão muito grande com o Salmo 34, verso 7, achando que o anjo vai estar acampado ao redor 24 horas. Anjos não estão à disposição de seres humanos. Anjo está à disposição de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. É assim que o apóstolo responde lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eu falo apóstolo porque para mim é o apóstolo Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus. Há quem pense o contrário, eu respeito quem pense o contrário, mas para mim tudo indica que foi Paulo, apóstolo, que escreveu aquela epístola aos Hebreus, totalizando 14 epístolas, mas ali deixou bem claro que os anjos são criaturas de Deus, criados por Deus, também conhecidos como filhos de Deus, por criação, e estão à disposição de Deus a ser daqueles que hão de herdar a salvação. Então foi um tema muito debatido e muito bem respondido e fechado a matéria, e nós tiramos dúvidas na área da teologia dentro dessa área, porque isso é um estudo chamado de angelologia. Esse estudo de angelologia vem tratando sobre as diversificações de anjos, diversidades, melhor dizendo, de anjos, né? Nós sabemos que tem anjos, arcanjos, serafins, querubins, aí vai falar de miríades celestiais, é uma infinidade. Há muitos anos nós aprendemos que anjo tem asa, mas depois que você começa a estudar biblicamente, teologicamente, você descobre que isso não é verdade. Aí você vê que o único que tem asa que é apresentado pela Bíblia são serafins, e quando fala dos querubins, mas não de anjo em si. Então nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento. É aquilo que o apóstolo Pedro declarou, né, pastor Paulo? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, santificar Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre pronto para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso não é importante? Muito importante, pastor. Muitas vezes nós estamos desvinculados dos conceitos bíblicos e vinculados a opiniões e vinculados, muitas vezes, à ideologia das pessoas. Havia uma cultura judaica, né? E que quando a pessoa nascia, o anjo já ficava do lado dela. E a cultura judaica ainda permaneceu, e a cultura romanista ainda adotou esse sistema de ensinamento. Quando a pessoa ela parte para a eternidade, durante 3 dias a alma fica do lado do corpo da pessoa. Por isso que Jesus foi no 4º dia. Nessa cultura judaica eles esperavam até 4 dias para ver se realmente morreu. Por isso que Jesus foi no 4º dia. Porque aí caiu aquela crença de que a alma está do lado do corpo. Aí Jesus falou, onde está o Lázaro? Está sepultado. Ele já estava cheirando mal. E Jesus falou, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Ressuscitou então, Lázaro. Você é importante estudar. É importante estudar, é importante investir. Pastor Paulo, vice-diretor do nosso instituto, vai deixar uma palavra com vocês aí. Daqui a pouco nós vamos nos despedir. A palavra de Deus aí no seu coração, na sua alma, tem outra Bíblia ali também. Eu queria deixar aqui para os irmãos o livro de Oséias é muito importante porque ele vai falar, principalmente no capítulo 4, né? Versículo 6, ele vai tratar sobre... É esse mesmo que eu vou ler. Esse mesmo? É esse mesmo. Então, mais uma folha atrás, porque essa é a Bíblia de estudo, né? Aqui atrás. Tá diferente a Bíblia do... Aí. A Bíblia do expositor de Jim Swagger. Aí embaixo. Aqui, ó. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto tu desprezaste o conhecimento,
Amém? Só que virando a página diz o seguinte, também eu desprezarei a ti, né? Desprezou o conhecimento, desprezarei a ti para que não seja sacerdote diante de mim. Porque pode observar, porque esquecestes o quê? Da lei, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porquanto tu desprezaste o conhecimento, eu te rejeitarei do sacerdócio, e porque te esqueceste da lei, né? Da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É interessante. Interessante, mas como eu fiquei só na parte A do versículo, porque muitas das vezes a gente tem desprezado, nós temos desprezado a profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Eu nem questiono Deus nos rejeitar, estou falando de nós rejeitarmos o conhecimento. Há muitos que desprezam tanto o conhecimento que não param, eu digo nem perder tempo, não investem nas leituras bíblicas, não investem no estudo, não investem em parar para aprender. Porém, 99% só quer ensinar, mas não quer aprender. Pois é, vai ensinar o que não sabe. Como eu dizia o saudoso pastor da Bíblia que escreveu, Shedd, ele disse, se você quer ensinar, primeiro sente para aprender. Ele sempre falava isso. Vocês querem ensinar? Primeiro sentem para aprender, dizia o Shedd nas suas ministrações. Foi meu professor, Russell Philip Shedd. Isso. Então, as pessoas desprezam, acham que tem conhecimento, porque ouviu uma mensagem em uma rede social, ouviu um pregador falando certas coisas, ouviu alguém comentando certas coisas. Aí acaba copiando, falando besteira. Mas ele não para pesquisar se aquilo que foi dito é verdadeiro. É como hoje nós estamos vendo alguns pregadores, pastor Davi Elias, que se aderem a uma doutrina, a um ensinamento e misturam, muitas vezes, digamos assim, as nações antigas, como Israel e as outras nações, eles misturam costumes e adaptações, dizendo em algumas mensagens que a Maria engravidou-se com 12 anos. Isso é uma heresia. Entendeu? Uma heresia muito grande. Inclusive essa heresia está no livro Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos de A a Z, escrito por Mateus Soares, embora foi prefaciado por Dr. Russell Philip Shedd e também teve a chancela do pastor Hernandes Dias Lopes. Com certeza eles não leram todo esse manuscrito, porque essa heresia não passaria desapercebido. Também está nos personagens bíblicos de A a Z e no Quem é Quem na Bíblia, só que isso é espúrio, né? É apócrifo. Pastor, muitas vezes os que representam os livros, eles nem, digo assim, que eles nem têm oportunidade de estudar o livro, eles apresentam o escritor. É como o saudoso Antônio Gilberto, consultor teológico. Quantos livros passou pela CPD cheio de heresia, mas estava lá o nome dele, Consultoria Teológica, Antônio Gilberto. Isso não quer dizer que ele leu os livros? Não, ele apenas aprovou o livro pela potencialidade do escritor, pelo conhecimento do escritor. Muitas vezes as pessoas, vamos dizer bem exatamente, eles não teriam possibilidade de assistir, ler todos os livros para poder fazer muita coisa para a cabeça. Então, a gente tem esse detalhe. E isso está, infelizmente, impregnado em algumas pregações, até no meio pentecostais, pastores até muito bem sucedidos no conhecimento, infelizmente se deixou levar por esta, vamos dizer assim, vamos usar a palavra até por essa distorção bíblica. Entendeu? A falta de conhecimento bíblico leva as pessoas a errar, né, pastor Paulo? Correto. A falta de conhecimento bíblico leva as pessoas a errar. É o que acontece. As pessoas erram porque eles ouvem outros pregarem e não pesquisam, não investigam. E nós estamos com um problema muito sério porque o celeiro pentecostal é um celeiro que não gosta de ler. Não. É um celeiro que não gosta de se assentar para aprender, que é apenas um movimento. Já nossos irmãos históricos não, eles se assentam para aprender. Como é que você vai se levantar para ensinar se você não se assentou para aprender? Não tem condições nenhuma. Como é que você quer ensinar uma coisa que você não sabe? Aí nós estamos vendo o judaísmo das igrejas. Por que estão judaizando as igrejas? Eles estão pegando elementos do Antigo Testamento e colocando no Novo Testamento. Porque não conhecem Bíblia.
Essa história de pregar com o kippah, com o talit, com o menorá, com a arca da aliança, quando Jeremias 3,16 diz, não se fará, não se lembrará mais dela. Então falta de conhecimento bíblico. Quando a pessoa tem conhecimento bíblico, ela sai fora dessas coisas. Mas, pastor, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, ninguém achou mais. Pois é, foi destruída, né? Agora, o que se encontra são réplicas que diz ser a Arca. E, no contexto até... É como os manuscritos originais, nenhum deles existem. Existem. Mas colocar uma arca semelhante e dizer que aquilo é a Arca da Aliança... Que retrata a presença de Deus é um absurdo. Absurdo, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós estamos trocando uma verdade bíblica por um costume religioso. Então, meus queridos, vocês ouviram uma fala boa com o pastor Paulo, uma troca de ideias aqui, vocês compartilhem aí esse vídeo aí, vamos levar isso o mais longe possível. Olha, Deus abençoe vocês aí, pastor Amém. Paulo daqui Deus a pouco vai todos. viajar também, vai pegar a estrada, né? Daqui a pouco está retornando para Paraná. Paraná, Cornélio Procópio. Quem nasce em Cornélio Procópio é o quê? Procopense. Procopense. Um abraço a todos Amém. vocês aí. Deus abençoe Fiquem a com Deus. todos. Fique com Deus.